Seja muito bem-vindo à aula de hoje e nós vamos conversar sobre os benefícios da astrologia para consteladores ou para a constelação. Para falar sobre isso, nós precisamos falar um pouquinho sobre o que a gente entende sobre aprendizado ou sobre experiência ou sobre vida. E eu escolhi falar um pouquinho sobre a lei do mentalismo escrita no Caibalion. O Caibalion é um livro, para quem não sabe, que fala sobre as leis universais. Essas leis, elas cabem em quase todos os conhecimentos ocultos. E a lei do mentalismo, assim como o conhecimento do que é o todo e do que ele chama de mental, é uma lei que esclarece muito confusões que nós fazemos no nosso dia a dia. A lei do mentalismo diz que o todo é mental. E para a gente entender essa frase, é preciso compreender exatamente o que é o todo e exatamente o que é o mental. Só que para compreender o que é o todo, é preciso entender que o todo é incompreensível. O todo é o que no Caibalion chama-se de espírito. Esse espírito, ele é incompreensível porque ele é absoluto. Então, tudo aquilo que a gente pode tangibilizar e aquilo que a gente também não pode tangibilizar, mas a gente pode perceber com os nossos sentidos extrafísicos, está incluso no todo. A partir do momento que eu tentar entender o todo, ou explicar o todo, eu já não estarei falando mais do todo. Então, o todo ele é absoluto, ele é eterno, ele é imutável, ele é incognoscível ou incompreensível. Esse todo que o Caibalion tenta esmiuçar, ou melhor, tenta explicar de uma maneira a não esmiuçar, ele chama de espírito e chama também de essência, de uma mente vivente. E para compreender isso também, ele traz uma informação sobre o que é realidade. E ele diz que realidade é o estado de ser real, verdadeiro, duradouro, válido, permanente, fixo e efetivo. E quando ele diz que realidade é tudo que tem um estado de ser realizado, né, ou verdadeiro, ele também traz um pouco disso, que é essa realidade substancial. É uma realidade que está por trás daquilo que a gente vê, daquilo que a gente compreende como aparente ou como manifestado. Então, é uma realidade que está por trás da nossa realidade física, material, aparente, ou dos nossos estados emocionais, mentais. E aí é preciso entender que a gente não compreende muito essa realidade substancial até da nossa existência. Então, quer dizer que na lei da correspondência, que é a segunda lei do Caibalion, né, existe essa percepção de que o micro está no macro e o macro está no micro. Então, nós podemos pensar que assim como no macro existe esse todo, essa essência, esse espírito, também no micro existe esse todo, esse ser, esse espírito, essa essência, que nós não vemos, que fica muitas vezes por trás daquilo que nós vemos.
E nós vemos aquilo que vem a ser e aquilo que está em constante mutabilidade. Então nós não vemos a essência que vive em nós, que dá vida, que nos anima. Nós vemos a manifestação dessa essência em processo cíclico, mutável de ocorrência. Então nós percebemos que nós nascemos, crescemos e morremos, mas nós não sabemos o que existe por trás desse nascer, crescer e morrer. Essa essência que entra em nós e dá vida e nos move a uma força, né? Que nos move a crescer, a continuar crescendo até o nosso declínio, ela não é perceptível assim como esse todo no grande plano, certo? E essa essência, ela também não é, quer dizer, ela também é absoluta, ela também é infinita, ela também é imutável. Então, quer dizer, tudo que faz com que nós caiamos numa ideia de divisão, de subtração, de transferência, de reprodução ou de multiplicidade da nossa essência, não é um estado de ser. Percebe? Então, quer dizer, quando eu me sinto triste, eu não sou a tristeza. Quando eu estou pensando que eu sou limitado, eu não sou o limite. É um estado mental. Por isso, esses estados mentais, emocionais, assim como as formas das quais nós viemos, né? Nós estamos aqui agora, sejam formas físicas, quanto as formas que nós interagimos, assim como as formas que nós nos apresentamos, são todos estados mutáveis que não estão ligados à nossa essência. E a astrologia, ela vem para nos levar para esse conhecimento, para um conhecimento de que é possível mudar estados e formas no nosso ser, porque o nosso ser não é nenhum estado mental, nenhum estado emocional, nenhuma forma física, nenhuma forma interacional de viver. Percebe? Então, a partir do momento que nós entramos nessa percepção, nós começamos a construir uma diferença na nossa cognição, uma diferença na maneira de processarmos as informações que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Sendo assim, a gente começa a entrar num outro tipo de percepção da vida, numa percepção mais sutil, que inclui também a propriocepção e a introcepção. E aqui nós vamos entender o que é percepção, propriocepção e introcepção. E aí, pessoal, a astrologia, ela nos permite, através do mapa astral, recolher informações sobre a maneira que a pessoa percebe, assim como a maneira como ela se orienta no espaço e assim como a maneira que ela interpreta as necessidades do próprio corpo na vida, que são esses 3 tipos de percepção. Então, a astrologia nos permite entender como a pessoa percebe a interação dela com o meio, né? Através dos seus sentidos, através
das próprias emoções que isso traz à tona e através da quantidade, do desenvolvimento da linguagem de acordo com a possibilidade dessa pessoa disponível. E como isso ajuda ela a interpretar e a organizar as informações de forma que ela compreenda conscientemente o que está acontecendo e também encontre aí um significado, um sentido para cada experiência que ela vive. Isso é a percepção, né, que o mapa pode oferecer. A propriocepção é a orientação espacial na qual a pessoa se coloca, né? Então, sistemicamente, a gente entende a propriocepção porque a gente percebe, por exemplo, que determinada postura ou determinado lugar que a pessoa se coloca em relação a outra faz com que ela compreenda ou com que ela não compreenda uma determinada interação. Assim como também pode gerar aí, tensões e mal entendidos ou a dificuldade até de aderir a uma experiência por conta dessa orientação espacial numa interação. No mapa, a gente pode perceber essa propriocepção de acordo com o momento do nascimento. Então, a gente pode perceber como a pessoa se orientou de acordo com o meio, né, a sua interação no meio, com o meio, no momento de nascimento. Se essa orientação espacial, ela promoveu uma impressão desse ambiente ou dessa história relacionada ao passado e à construção do futuro, que vai promover nela uma certa facilidade ou dificuldade de absorver determinadas fases da vida dela, determinadas experiências da vida dela. E no mapa também é possível perceber essa introspecção. Então, assim, o quanto a pessoa consegue ter um contato bom com o próprio corpo, com as necessidades desse corpo e como isso pode melhorar, né? Como a pessoa pode desenvolver isso da melhor maneira também, certo? E aí, a gente pode falar que a astrologia também traz um estado de presença, porque ela nos oferece informações que fazem com que a pessoa compreenda o momento presente da vida dela e a melhor maneira de entrar no estado de presença. Então, assim, a melhor forma, o melhor caminho para que ela resgate esse estado de presença, assim como também a melhor forma para que ela resgate memórias ou para que ela entre em contato com memórias da vida dela, a astrologia também pode oferecer. Assim como ela também oferece informações para que a gente saiba para onde a atenção da pessoa está dirigida naquela fase da vida dela, naquele ciclo. E também nos oferece informações sobre como a pessoa raciocina, como ela cognitivamente funciona e como essa linguagem interacional dela funciona através das questões emocionais que ela aderiu no momento de nascimento e que ela está desenvolvendo de acordo com os ciclos que ela vive. A astrologia é uma linguagem não verbal, né? E a linguagem não verbal, ela trabalha com o hemisfério direito do cérebro e possibilita uma unificação, uma integração maior das experiências. Então, ela é um recurso de leitura simbólica que nos informa sobre a imagem interna do cliente, não sobre aquilo que está manifestado, aquilo que está aparentemente descrito na sua vida, mas sim sobre como essa pessoa percebe
essa realidade descrita e aparente na sua vida, através de qual imagem interna que se dá às interações dessa pessoa, seja em relação ao meio, seja em relação à história. E essa linguagem não verbal nos dá acesso também aos estados vibracionais que essa pessoa está vivendo, né? Então, se ela está num momento de expansão, se ela está num momento de interiorização, se ela está num momento de definição, de construção de limite, de construção de maturidade, ou se ela está num momento mais relaxado, mais à mercê, mais aberto, mais integrativo, né? Com a possibilidade até de aderir novas informações para determinados sistemas e seja esses sistemas históricos ou o sistema mesmo de interação com o meio, tá? Então, a astrologia ela traz alguns benefícios. Vamos falar sobre esses benefícios para consteladores e também para outros tipos de profissionais que trabalham com desenvolvimento humano. Então, o primeiro benefício de estudar astrologia sistêmica é que ela vai ampliar a sua compreensão emocional e cognitiva. Isso vai ajudar você a reconhecer nuances emocionais, né, facilitando a sua percepção do estado emocional, do estado mental de uma pessoa e também fazendo uma análise mais completa da situação, propiciando, né, fazer uma análise mais completa das situações e relacionamentos que a pessoa está vivendo, que você mesmo está vivendo, te possibilitando interpretar intenções, desconfortos ou até conflitos inconscientes que influenciam as decisões das pessoas ou a sua decisão mesmo. O segundo benefício é fortalecer a tomada de decisão. Esse fortalecimento acontece porque você começa a acessar o que não é dito, né? Aquilo que está para além da palavra. E aí você começa a ler uma situação através de simbolismos que estão nas cores dessa comunicação, nas posturas, nas formas, né? Na gesticulação da pessoa, no formato do olhar, na maneira que ela se coloca posturalmente, né? Nas formas que ela utiliza para falar, nos sons que ela utiliza, nos objetos que ela traz à tona, assim como também vai te ajudar a perceber nos seus objetos e no seu arredor, no seu ambiente, informações que às vezes estão inconscientes na sua vida, né? E que você talvez não tenha percebido através de sinais dos objetos que você encontra, das interações que você tem, da sua escolha de uma cor de roupa, da sua escolha de um som ao escutar, né? Tudo isso é uma comunicação que te ajuda a reconhecer o que você realmente quer, o que o outro realmente quer ou precisa naquele momento e direcionar melhor você para tomar decisões de maneira mais segura aí no processo. O terceiro benefício tem a ver com favorecer a sua empatia, a sua conexão com o meio e com você mesmo, né? Então você pode construir uma conexão mais autêntica, tanto com você quanto com os outros, aumentando a empatia em relação a essa interação, o entendimento, sendo mais humano, trazendo um olhar mais holístico, que promove uma compreensão entre a relação entre o que está acontecendo no universo físico, no plano físico, assim como o que está acontecendo no plano mental e emocional e o que está acontecendo no plano espiritual. Porque às vezes a vida te oferece um livro, a vida te oferece uma oportunidade de um contato espiritual, a vida te oferece, sei lá, uma borboleta que aparece na sua janela, e tudo isso tem um simbolismo, tem um entendimento a ser feito,
que se você tem os recursos, você consegue ler, interpretar e trazer aí maior entendimento, maior empatia, maior humanidade com você e com o outro. O quarto benefício é a melhora da comunicação e da resolução de conflitos. Isso porque nem sempre as palavras vão refletir adequadamente os sentimentos reais. E muitas vezes a gente se perde tanto na incompreensão com o outro, quanto na falta de olhar para as contradições que acontecem entre o que a pessoa diz e o que ela demonstra. Quando você tem a linguagem não verbal, você começa a identificar de maneira precoce alguns conflitos e mal-entendidos e atuar de maneira mais rápida e precisa nessas situações. Isso colabora muito, inclusive, para você não cair em padrões de comportamento repetitivos ou experiências repetitivas, em situações de abuso, né, em relações onde as pessoas são incoerentes ou tentam te enganar. Então, é um benefício excelente a linguagem não verbal para você pegar essas coisas no pulo e fazer interferências aí, intervenções mais rápidas e precisas. Isso também no momento de constelar ajuda muito quando o cliente é incoerente, o cliente está ali com dificuldade mesmo de explanar o que ele está sentindo, porque às vezes vem clientes que são dissociados, né, que sofrem traumas e que têm pouco recurso para explicar o que realmente de fato está acontecendo com ele. E a astrologia te permite explorar isso sem ter que fazer o cliente sofrer várias e várias sessões com um monte de questão, com um monte de reflexão para entender o que está acontecendo de fato com ele. O quinto benefício é que aprimora a criatividade e a solução de problemas. Então, a linguagem não verbal, ela estimula uma forma mais intuitiva e visual de raciocinar. Ela promove a oportunidade de você fazer a associação entre experiências, interações, conhecimentos, emoções, estados mentais de maneira mais criativa, fluida, ajudando você a integrar os diferentes níveis de informação. Por exemplo, quando você está aprendendo alguma coisa, se você parar para observar, várias coisas que vão acontecendo com você durante esse aprendizado vão sendo complementos. Então, se você sabe ler, né, os símbolos, você vai começar a perceber que a cor que você usa está ligada ao seu aprendizado daquele momento. O livro que você pega está ligado ao aprendizado daquele momento. O cristal que você usa está ligado. O incenso, né? O elemento que você tem mais contato, tipo o elemento água, terra, fogo, ar, também tem contato com aquele aprendizado. Então, você começa a fazer associações que vão aumentando as suas sinapses, né? A sua cognição, a sua compreensão do sentido daquele aprendizado e daquelas experiências e daqueles símbolos, daquelas imagens que vão chegando na sua vida naquele momento. O sexto benefício é a consciência corporal e a autopercepção. Então, igual eu falei para vocês, você começa aí a ter a própria linguagem sinestésica com o ambiente. Então, você vai utilizando do seu corpo também, da sua interação física, para entender melhor o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, se eu tenho a consciência da propriocepção e eu sei que de frente eu tendo a construir uma dinâmica tensa quando eu estou interagindo, então eu vou desenvolver um outro lugar para começar uma conversa. Se de frente eu tenho uma tendência a fazer transferências, né, e
a projetar meu pai e a minha mãe, eu não vou buscar o meu parceiro de frente para fazer uma intervenção, compreende? Então a gente vai utilizando tudo isso até no dia a dia para regular de maneira mais ativa a comunicação, alinhando também o que eu desejo transmitir com maior clareza, evitando as contradições que podem confundir o outro, assim como também aprendendo a ler melhor o que eu estou vivendo de maneira inconsciente e saber traduzir melhor aquilo que eu estou vivendo de maneira inconsciente. O sétimo benefício é que ele refina a observação nos processos terapêuticos. Então, é uma ferramenta poderosa para você identificar os padrões sistêmicos, as dinâmicas ocultas dentro das relações, assim como o raciocínio da astrologia aplicada a esse campo te torna mais apurado para integrar essas informações não verbais, ajudando também você a intervir de maneira mais precisa e eficaz, de acordo com todas essas informações que eu já coloquei aí. Então, por exemplo, às vezes você faz uma leitura astrológica e depois você vai fazer uma constelação. Você já tem noção, através do mapa astral, do ciclo que a pessoa está vivendo, da fase que ela está vivendo, do que é permitido intervir, dos possíveis gatilhos, né, das possíveis retraumatizações que podem acontecer dentro desse processo, de como você deve ficar atenta ali, até onde você pode ir, aonde você deve parar, né? Assim como também pode te ajudar a direcionar a constelação no sentido do que você quer como aprendizado, de onde você quer chegar com o cliente, de por onde começar. A astrologia pode te dar todas essas informações, assim como ela também pode te dizer se o campo está vindo, né? O emaranhamento, a desordem está vindo do plano familiar de consciência pessoal, ou de consciência sistêmica, ou de consciência espiritual. Se isso está atingindo a relação com a mãe, com o pai, um relacionamento afetivo, profissional. Então, ela te dá bastante informação para você direcionar a constelação sem estar num estado todo escuro, né? Então, isso também te promove uma segurança, uma confiança na hora de constelar. E fortalece a intuição. Então, ativa o sistema intuitivo que capta informações antes do sistema racional. Então, ele integra ali a percepção global de uma situação, te ajudando a olhar maior do que aquilo que é tanto a sua limitação quanto a limitação do seu cliente. Isso ajuda você a ter mais confiança e clareza no processo. Sendo assim, a astrologia é um olhar para o oculto, né? É uma ferramenta que te ajuda a fazer correlação entre os diferentes planos, te ajudando a se libertar também de altos conceitos e de situações de estresse e tensão na hora do atendimento, te trazendo uma empatia maior, porque amplia o seu olhar, né? Te tira desse lugar de conceituação, de justificativa, de crença, de pensamento limitante, de percepção pessoal sobre a história da pessoa, te traz um estado de presença e de entrega na hora do atendimento. Espero que você tenha gostado de entender um pouquinho sobre como a astrologia pode ajudar você a constelar melhor, a entender melhor o campo, assim como também eu espero que você, como constelador, também tenha compreendido o quanto a astrologia pode te ajudar. Sem contar que a astrologia é um sistema, né? E um constelador trabalha com sistemas, né? Então, a astrologia é passível de ser compreendida como um sistema onde o ser está inserido.
E para entender esse sistema, né, e essa percepção do ser dentro desses sistemas, e como se dão as leis organizando esse ser nos diferentes sistemas, o mapa pode ajudar a esclarecer isso de uma maneira surreal, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre os benefícios da constelação para astrólogos. Um beijinho e até mais!